E aí, galera, beleza? Olha só, hoje nós vamos estudar a dilatação superficial. Na aula passada, nós estudamos a dilatação linear. Então, olha só, quando a gente fala em dilatação superficial, estamos falando da área da física que estuda o aumento do comprimento e da largura de um corpo, devido ao aquecimento desse corpo, tá certo? Ou seja, a dilatação superficial vai estudar o aumento na área. Ok? A gente tem um corpo com uma determinada área, após um aquecimento, essa área ela vai aumentar, vai ocorrer o aumento do comprimento e também da largura desse corpo. Como é que a gente calcula essa dilatação superficial? Né? Como é que a gente calcula o aumento que ocorreu na área desse corpo? Nós vamos usar a seguinte expressão matemática, onde o ΔA representa a variação da área ou a dilatação superficial. Aqui tem uma observação importante. As questões, elas podem pedir para você calcular, para você encontrar a variação da área ou pedir para você calcular a dilatação superficial, tá certo? A gente vai usar a mesma expressão matemática e vamos encontrar aí o valor do ΔA, ok? Então, temos aqui ΔA, variação da área ou dilatação superficial, o A0, área inicial, o beta, coeficiente de dilatação superficial, e o ΔT já é um velho conhecido, variação de temperatura, ok? Outro detalhe importante, existe uma relação entre o coeficiente de dilatação superficial e o coeficiente de dilatação linear, tá? Que foi assunto da aula anterior. A relação é o seguinte, o coeficiente de dilatação superficial, o beta, é igual a 2 vezes o alfa, ok? Lembrando que o alfa é o coeficiente de dilatação linear, que a gente estudou na aula anterior, ok? Vamos fazer um exemplo? Olha só, uma placa metálica apresenta inicialmente área de 100 centímetros quadrados a 10 graus Celsius. Então a questão está me dizendo que a área inicial, o A0, é igual a 100 centímetros quadrados. E também me deu a temperatura inicial, o T1, 10 graus Celsius. Determine a dilatação superficial ocorrida na placa, sabendo que a temperatura da mesma aumentou para 70 graus Celsius, sendo 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1 o coeficiente de dilatação superficial. Então a questão também me deu a temperatura final, o T2, 70 graus Celsius, me deu o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, e está pedindo, determine a dilatação superficial. Então a questão está pedindo o ΔA, tá? A variação da área, ok? Então a gente vai usar a expressão matemática que a gente viu no slide anterior, beleza? Então, olha só, o que é que a gente precisa fazer? Substituir os valores e resolver a conta. A maneira, né, a forma de resolver o cálculo para a dilatação superficial é a mesma maneira que a gente viu na aula anterior para a dilatação linear. Os cálculos são os mesmos. O que vai mudar é apenas as letras, os símbolos que representam cada grandeza. Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa calcular o ΔT, que a questão não me deu. Lembrando que o ΔT é a variação de temperatura. Então meu ΔT vai ser a temperatura final, que é o T2, 70, menos a temperatura inicial, 10. Então 70 menos 10, 60 graus Celsius, ok? Esse é o valor do meu ΔT. Agora vamos substituir os outros valores. Então o meu ΔA vai ser igual o A0, 100, né? Lembrando que o A0 é a área inicial, vezes o beta, coeficiente de dilatação superficial, 2 vezes 10 a menos 4, vezes o ΔT, 60, que a gente calculou aqui embaixo, ok? Substitui e a gente começa a resolver, né? Podemos aqui multiplicar. Lembrando, aqueles alunos que preferir podem transformar o 100 e o 60 para a notação científica, tá certo? Eu vou fazer direto aqui e vou deixar para organizar a notação científica no final da conta, ok? Então, vou multiplicar 100 vezes 2. 100 vezes 2 vai dar 200. Repete o vezes 10 a menos 4, não faz nada com ele, só repete.
Então, 100 vezes 2, 200. Repetir a base da notação científica, né, que é o vezes 10 ao menos 4, vezes o 60 que sobrou, ok? Lembrando que vocês também podem fazer tudo direto, multiplicar o 100 vezes o 2 e o resultado já multiplicar por 60, tá? Pode fazer direto. Eu vou fazer bem passo a passo. Então, novamente, 100 vezes 2 deu 200, repetir o vezes 10 a menos 4, repetir o 60 que sobrou. Agora eu vou multiplicar o 200 vezes o 60. Então, 200 vezes 60, 12.000, ok? Vezes 10 a menos 4. Repete o vezes 10 a menos 4. Centímetros quadrados. Pronto, essa é a resposta. Por que centímetros quadrados? Porque a área inicial está em centímetro quadrado, ok? Se a área inicial estivesse em metro quadrado, então aqui no final seria metro quadrado, beleza? Então, essa é a minha resposta. O meu ΔA, a minha variação, a dilatação superficial, 12.000 vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados, beleza? Só que aqui tem um detalhe. Eu vou organizar esse número dentro da regra da notação científica, para não ficar 12.000, um número muito grande aqui na frente, tá certo? Então, vamos andar com a vírgula. Vou andar com a vírgula 4 casas, tá? 4 casas para a esquerda. Andei 4 casas com a vírgula, somo mais 4 no expoente, tá? Então, vai ficar aqui menos 4 mais 4 no expoente. Então, nosso resultado final, ΔA é igual a 1,2, a vírgula parou aqui, ó, entre o 1 e o 2, 1,2 vezes 10 elevado a 0. Por que elevado a 0? Menos 4 mais 4, ó, sinais diferentes, subtrai. 4 menos 4 vai dar 0, ok? Centímetros quadrados. Outro detalhe importante, todo número elevado a 0 é igual a 1, ok? Então, esse 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, nós temos 1,2 vezes 1. 1,2 vezes 1 é igual a 1,2, ok? Então, vocês podem parar aqui, 1,2 vezes 10 elevado a 0, centímetros quadrados, ou 1,2 centímetros quadrados, beleza? Vamos para o segundo exemplo? Olha só. No segundo exemplo, temos o seguinte: uma chapa de aço que está inicialmente à temperatura ambiente, 25 graus Celsius, é aquecida até atingir a temperatura de 115 graus Celsius, sendo 200 centímetros quadrados a área inicial da chapa e 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, o coeficiente de dilatação linear do aço. Calcule a variação ocorrida na área da chapa. Galera, olha só, a questão me deu a temperatura inicial, 25 graus Celsius, me deu a temperatura final, o T2, né, 115 graus Celsius, deu para a gente também o valor da área inicial, 200 centímetros quadrados, e deu o coeficiente de dilatação linear, deu o valor do alfa. Mas a questão está pedindo o valor da variação ocorrida na área. Se está pedindo a variação ocorrida na área, então está pedindo para a gente a dilatação superficial, está pedindo o ΔA, ok? Detalhe, para calcular o ΔA, nós precisamos do beta, do coeficiente de dilatação superficial, tá certo? Então, vamos lá, olha só, a gente vai usar a expressão matemática para calcular o ΔA, só que primeiro nós temos que encontrar o beta e o ΔT, ok? Como é que a gente encontra o beta? O beta é o coeficiente de dilatação superficial que a questão não deu. Então, a gente viu também no slide anterior que o beta, coeficiente de dilatação superficial, é igual a 2 vezes o alfa. Tá? Onde o alfa é o coeficiente de dilatação linear. O coeficiente de dilatação linear, a questão nos deu, 12 vezes 10 elevado a menos 6. Então, é só substituir 2, né, aqui da fórmula, 2 vezes o alfa, que nesse caso é 12 vezes 10 a menos 6. Então, 2 vezes 12, 24. E repete o vezes 10 a menos 6, tá? Vezes 10 a menos 6, coloco aqui a unidade, graus Celsius a menos 1. Então, o meu beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vai ser 24 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1, ok? Agora, a gente precisa do ΔT. O nosso ΔT é bem simples. Temperatura final, 115,
menos a temperatura inicial, 25. 115 menos 25, 90 graus Celsius, ok? Substitui na formulazinha. Então, o nosso ΔA vai ser igual o A0, 200, vezes o beta, 24 vezes 10 a menos 6, vezes o ΔT que a gente calculou, 90, ok? Só multiplicar 200 vezes 24, vai dar aí 4.800, vezes 10 elevado a menos 6, tá? Lembra que só repete o vezes 10 a menos 6. Repete o 90 que sobrou. Para finalizar, 4.800 vezes 90, 432.000 vezes 10 elevado a menos 6 centímetros quadrados, ok? Novamente, finalizei a minha questão aqui. Porém, eu posso organizar a notação científica. Então, andando com a vírgula para organizar a notação científica, vamos andar as 5 casas com a vírgula para a esquerda. Andei 5 casas para a esquerda, somo mais 5 no expoente. Vamos ficar com o número 4,32 vezes 10 elevado a menos 1 centímetros quadrados. Tá? Ok? Então, essa é a nossa resposta. Beleza, galera? Para a galera do MH e do BW, né, o Berilo Vanderlei, dúvidas vocês procuram no WhatsApp, ok? Valeu!